Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição. Este programa que tem o patrocínio dos laboratórios Plínio Bacelar, com telefone 27266000, e também da Clínica Proteus. Hoje no programa, Aloysio Abreu Barbosa, o jornalista conosco esta semana no Folha no Ar, onde estamos recebendo nesta pauta, muito comentada, muito também interativa aqui com os ouvintes, né, e com os nossos telespectadores também, telespectadores do Face, com vários comentários. E a gente recebe aqui a Graziela Escocar, né, que é diretora do Museu Histórico de Campos, e a Rafaela Machado, diretora do Arquivo Público Municipal. Aloysio. Vamos lá. Antes de entrar na pauta, tem duas questões. Uma, a Cláudia chegou a roçar nela. A Cristiana, no programa aqui na sexta-feira da semana retrasada, ela falou da experiência dela. A Cristina foi presidente da fundação que leva o nome do pai dela, o primeiro governo Garotinho, que a gente citou aqui, o governo Sérgio Mendes, voltou agora no governo Rafael, e dessas coisas que tiveram mudanças de lá para cá, final dos anos 80 para cá, da falta de condição das prefeituras, de maneira geral, de arcar com as despesas de manutenção dos equipamentos culturais. E ela apontou como uma solução para isso as PPPs. Como é que... Vamos tentar ser mais resumidos nesse bloco. Como é que vocês veem isso? Eu começo pela Rafaela. Aloysio, eu vi alguém até fazendo uma pergunta aí a esse respeito. Essas instituições, o arquivo, o museu, a gente já vem há muito tempo tentando parcerias público-privadas, a busca de editais de financiamento, leis de incentivo, né, nos adequar às leis de incentivo. A criação da própria associação cultural foi por conta disso, para que, em caso de aprovação, a verba entrasse diretamente. Então, é muito importante a gente ter em mente que essas instituições, elas precisam ter vida própria, vida financeira própria, para que isso que está acontecendo agora não aconteça lá na frente, Aloysio. Essa instabilidade que esses equipamentos culturais vivem, ele não vem de hoje. Talvez esteja mais agravado agora, mas ele não é uma novidade para a gente que já vive nessa realidade há muito tempo, né? Então, eu acho que que talvez o poder público como um todo, e para isso eu chamo a responsabilidade da Câmara dos Vereadores também, tenha que perceber justamente a necessidade de criar formas dessas instituições serem geridas de uma maneira mais direta, de uma maneira que garanta a elas uma sobrevivência, entendeu? E um outro reclamo que eu tenho a fazer aqui, por exemplo, é que muitas vezes, com a lei de incentivo, por exemplo, em âmbito local, você tem um empresário lá na ponta, só que você precisa chegar a esse empresário. Então, precisa existir um setor dentro do poder público que faça a ponte até o empresariado, porque o projeto a gente tem. Isso é interessante para o empresariado, e eu acho que isso vai ser a solução do setor cultural. Mas a gente precisa pensar em criar mecanismos dentro do poder público para ajudar não só esses equipamentos culturais, mas como os artistas, o setor cultural como um todo. Não sei se eu me fiz clara, mas é isso. Sim, a pergunta que você falou aqui no grupo é do Maurício Forel Batista, e eu refaço a pergunta dele, que é no mesmo sentido da minha, para a Graziela. Muito esclarecedora a entrevista, mas vai uma sugestão. Não seria a hora de procurar ajuda privada? Sim, a gente tem projetos para isso, só que dentro hoje, como o museu se comporta dentro do organograma da prefeitura, seria inviável, né? Como buscar essa parceria dentro do museu hoje, dentro do organograma da prefeitura, ele é um departamento. Ele não tem como receber financeiramente, caso ele passe em algum edital, enfim, teria que ir para a fundação, e o trâmite dentro da fundação, enfim, a gente precisa rever. Quando eu falo rever, é rever mesmo e respeitar como essas instituições funcionam, como o museu deveria se comportar. O museu não deveria ser um departamento. O departamento ele foi nos anos 90, quando o Silva Paz estava à frente,
do projeto de museu, e em 97 o prédio foi fechado pela Defesa Civil e ele ficou instalado em uma sala dentro do Palácio da Cultura. E de lá para cá esse organograma, Luiz, não mudou muito. Então a gente precisa também, como o que a Rafaela falou, ter estratégias dessas duas instituições terem sua vida própria. Uma pergunta aqui do Edmundo, a gente falou aqui bastante do Edmundo aqui. Ele tem duas perguntas, eu vou ter que optar apenas por uma delas, né? Por questão de tempo. Para além das questões econômicas, vem alguma disposição no Legislativo Municipal para a criação de ordenamentos que permitam aos equipamentos culturais que representam serem programas fixos, não apenas do governo? Graziela? Não, foi o que eu falei. Eu acho que a gente precisa modificar a forma do museu receber algum apoio financeiro, né? O museu, por exemplo, ele já participou de edital Rodrigo, enfim, participou e teve que ser desclassificado porque o museu era um departamento. Então, eu acho que a gente tem que criar alternativas. Mais uma vez, eu vou frisar isso. Criar alternativas de ter vida própria. Eu acho que a associação de amigos do museu seria uma boa, sim. Mas eu acho também que eu estou cansada de escutar que o museu é um aparelho novo. Sempre eu escuto isso. Eu escutei isso no outro governo, também escuto nesse. É para ter paciência, que a gente ainda está se adequando, que o museu é um aparelho novo para a municipalidade. Eu não acho que ele seja tão novo assim, ele está fazendo 8 anos, né? Então, eu acho que a gente tem que repensar como essa instituição pode ganhar vida própria. A pergunta do Edmundo é especificamente em relação a alguma iniciativa da Câmara, né? Da Câmara Municipal. Como é que você vê isso, Rafaela? Aloysio, eu tenho chamado muito a Câmara a responsabilidade dela. Confesso a você que é um trabalho, porque é um trabalho de conscientização. Porque quando a gente fala Câmara, seria muito fácil entender a Câmara como um organismo, um ente. Essa seria uma conscientização fácil de ser feita, mas não é. A Câmara é composta por vereadores que precisam ser conscientizados desse entendimento. Então, isso tem sido uma batalha, a gente tem feito isso, nessa última gestão, a gente tem feito isso, na verdade, desde o Dr. Edson, isso eu tenho que mencionar aqui, Dr. Edson, que foi presidente da Câmara no governo passado, ele tinha um olhar muito sensível, então isso facilitava muitas coisas. Fred Machado hoje entende que o acervo que eu comentei com vocês, do monitor campista, que está no arquivo, ele pertence à municipalidade. Então, pertencendo à municipalidade, há que se dar garantias de manutenção desse acervo. Então, a gente tem tentado dialogar sobre não só estratégias de sobrevivência para essas instituições, estratégias de sobrevivência que eu digo, por exemplo, uma destinação própria, uma autonomia político-administrativa, mas também medidas de garantia e de proteção que o próprio legislativo pode nos dar, entendeu? Então, a gente tem chamado a Câmara à sua responsabilidade, mas confesso a você que é um trabalho difícil às vezes. Vamos, antes de encerrar, são 8h56, temos que falar do tema que a gente pré-estabeleceu aqui. Para esse bloco último, acho que ele se subdivide em dois. Primeiro, vocês já falaram, já entrevistei ambas sobre, na semana passada, quando a Regina Duarte anunciou que estava saindo, ela com o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro estava saindo da Secretaria de Cultura, indo para a Cinemateca ali em São Paulo. Como é que vocês viram a passagem dela como uma atriz consagrada da TV brasileira na Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro? Rafaela? Luísa, eu confesso a você que a passagem foi como eu disse na entrevista, a passagem dela foi tal qual a entrada dela, né? A entrada foi desastrosa, a passagem eu considero desastrosa, sem nenhum legado, e um gestor que passa sem deixar nenhum legado positivo é algo dramático, mas eu considero sintomático e reflexo do momento que a gente vive, quando sequer a cultura é o ministério.
quando a gente passou a condição de secretaria, né, de ser uma secretaria. Isso fala muito com a gente, porque a gente perde o status, a gente perde um lugar de fala privilegiado. E o que é mais sintomático também é a indicação, ou provável indicação, que a gente não sabe como é que está, do ator Mário Frias para ocupar essa secretaria. É aquilo que eu vinha falando desde o início. Esses cargos não podem ser entendidos como cargos políticos, gente. Se não houver um entendimento que essas posições têm que ser ocupadas minimamente por pessoas que tenham um entendimento técnico, a gestão já está fadada ao fracasso, tal qual foi a da Regina. Porque há necessidade de você ter pessoas que tenham a mínima de labor técnico, de conhecimento técnico para estar à frente dessas pastas. Graziela? Então, foi o que eu realmente disse na entrevista, a Regina ela acaba saindo, né, desse governo com uma imagem péssima, né, ela fez um excelente papel como atriz, mas culturalmente, como nesse papel do governo como secretária especial da cultura, deixou muito a desejar. Ela falou que ela tinha um legado, né, que ela ia apresentar o legado, mas também acredito que ela não deixou legado nenhum. E ela sai com esse peso de ter participado de um governo como figura meramente ilustrativa, né? A gente sabe que o presidente, hoje, ele procura ministros, secretários, enfim, para serem figurantes do seu governo, né? Quem está por trás é ele. Ela não conseguiu nomear ninguém, né? Isso mostra esse aspecto do qual o presidente ainda gere essas pastas, né? E a questão ideológica desse governo também, esse impasse ideológico. Enfim, a Regina não representou, não teve diálogo com a classe artística. Para mim, ela não deixa legado nenhum. Acredito também que o Mário Frias será também mais um figurante, apenas para deixar para os defensores de Bolsonaro, né, uma imagem boa desse governo, mas eu não consigo ver nada de positivo no Mário Frias. E a gente continua realmente sem nenhuma pessoa à frente dessa pasta que cuide como a cultura deve ser cuidada. E, enfim, no último vídeo que foi passado do presidente, como que o presidente observa, junto com os seus ministros e secretários, né, a cultura, como ele menosprezou o IFAM, né? Então, não consigo enxergar nesse governo melhores. Vamos chegar ao último ponto, também é um aspecto nacional, mas que tem consequências diretas aqui, não só em Campos, como em todos os municípios do país, que é a votação essa semana do projeto de lei 1135/20. A Graziela postou ontem, cobrando votos parlamentares sobre esse projeto, que visa, né, socorrer os trabalhadores informais da cultura mais vulneráveis, incluindo eles no auxílio emergencial do governo federal. Como é que você vê, Graziela e Rafaela? Começando pela Graziela, por favor. Então, vou repetir o que os parlamentares que estão a favor estão comentando, que a cultura é a primeira a ser abalada nessa situação da pandemia, né? E será a última a retornar com suas atividades. Então, nada mais justo, né, do que promover uma justiça social para esses trabalhadores que estão sendo diretamente afetados. A gente está aqui hoje falando de museu, de arquivo, falando desses funcionários ligados a essas instituições, mas a gente tem uma classe artística também, que a gente observa como os funcionários, por exemplo, do próprio Trianon, né, que estão carecendo, né, os músicos da cidade, como que os músicos na região estão vivendo. Então, eu acho que esse projeto de lei é imprescindível para o momento, né, imprescindível para esses produtores e trabalhadores da classe artística. Rafaela? Aloysio, a gente batalhou muito, a conferência aconteceu ontem à noite, a Conferência Estadual do Rio de Janeiro, e a gente batalhou muito para ter uma representatividade do Norte e Noroeste Fluminense.
muitas vezes, Campos, Itaperuna, São Fidélis, a gente fica muito aquém, muito a par das discussões e das intervenções que acontecem no Rio de Janeiro. E eu digo intervenções que são feitas a partir do Estado, da Secretaria Estadual de Cultura. Então, a gente criou essa demanda de que o Norte e o Nordeste também participasse com força nessa conferência que aconteceu ontem, para que nós também fôssemos vistos e não só inseridos no texto da lei, como já está lá. O texto da lei já está praticamente pronto, vai ser votado hoje na Câmara dos Deputados. Esse é um auxílio emergencial importantíssimo, não só para os artistas, para os agentes culturais, mas como para as instituições que vivem de cultura, mas eu faço um parênteses aqui. Os espaços culturais que não são públicos. O arquivo, o museu, as casas de cultura, elas não vão poder se beneficiar dessa lei. Então, só dando um salto à sua pergunta, é muito importante que a gente pense também, isso eu estou falando em âmbito estadual, em âmbito municipal, e aí, mais uma vez, chamar a responsabilidade à prefeitura, à Câmara Municipal, e criar estratégias de sobrevivência em curto e longo prazo para essas instituições, para os equipamentos culturais da prefeitura, do poder público, que não estão amparados nessa lei. Entenderam? Então, esse também é um ponto muito importante que tem que ser discutido a partir de agora. Tem vários comentários, que a gente tinha uma pergunta também sobre isso que eu tentei buscar aqui, não consegui achar, foi da Kátia Macabu, né, diretora de teatro, ali ligada ao IFE. Eu não consegui achar, mas também perguntava nesse sentido. E sobre a Regina Duarte, quando eu fiz a pergunta, tem 2 comentários aqui, um do Maurício Forel Batista, que é um ouvinte assíduo do programa. Regina Duarte foi um pum do palhaço. Ao que o Jair Gonçalves completou, o palhaço merece mais respeito. Certamente. Então, 9h05, quase. Cláudio, você quer fazer mais alguma pergunta? O caminho é esse, são as PPPs aí que você tocou antes e depois abordando esses assuntos nacionais. Agora, as 2 meninas, digamos assim, já correm atrás de parcerias, até, eu não sei se eu posso dizer extraoficial, assim, parcerias com a ajuda mesmo, colaboração espontânea dos empresários, não é isso? Eu gostaria só que vocês confirmassem se existe já um trabalho nesse sentido. Sim, Cláudio. É importante frisar que nós criamos a Associação Cultural, as pessoas que trabalham no arquivo, as pessoas que acessam o arquivo. A Associação Cultural ela é formada por pesquisadores, por colaboradores, estudantes, e essas pessoas viram na criação da Associação Cultural, que existe em instituições como o Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, uma ferramenta, de fiscalização, e 2, de permitir a sobrevivência desses espaços, porque, como eu falei, você imagina o pesquisador acessar um documento do século XVII sem sequer usar luva, né? Então, foram estratégias de sobrevivência criada. O Pedro Brandão Soares tinha perguntado isso no streaming, aí ele perguntou se a gente fica só esperando da prefeitura ou se a gente corre atrás. Ele não deve conhecer, de fato, o trabalho que a gente faz, porque a gente corre muito atrás. A gente corre atrás desses empresários, a gente corre atrás da imprensa para que ela nos apoie nesse momento, não nós, nesse momento que a gente está vivendo, mas nas atividades que são realizadas. A Associação Cultural foi uma luta para isso, é importante dizer que ela não tem reconhecimento de utilidade pública, então ela é pagadora de todos os impostos que têm que ser pagos. Quer dizer, até isso a gente tem que batalhar para poder conseguir. É uma batalha direta e diária para conseguir não só manter aquele edifício aberto, mas para conseguir fazer com que ele funcione em condições ideais. A gente tem que lembrar, por exemplo, que o arquivo, gente, apesar de tudo, de todas as dificuldades, o arquivo ele foi eleito o 5º melhor arquivo municipal do país. E essa eleição foi feita pelo CONARC, que é o Conselho Nacional de Arquivos, pela Câmara de Paleografia. Então, não foi qualquer indicação, não foi qualquer escolha. Entendeu? Então, para quem está em casa, essa verba, muitas vezes, ela é adquirida, como eu falei, através da venda de livros, venda de CD de fotos e correndo atrás dessas parcerias. Graziela, só para fechar. A gente corre realmente atrás de parcerias e existe também apoios espontâneos, né?
Posso citar aqui alguns amigos do museu, como o seu Vilmar Rangel, que sempre me traz uma sacolinha com lâmpadas para o museu. Edmundo Machado, juiz aposentado, que sempre gostaria muito de fazer uma doação em dinheiro ao museu, mas a gente não pode receber, pois a gente não tem associação de amigos, e seria um trâmite enorme pela Fundação Cultural. Então, eu peço sempre a ele para ele dar uma ajuda no que ele puder, um vidro quebrado, um marceneiro, um chaveiro. Então, são ações desses amigos do museu que acabam sendo de iniciativa privada, enfim. Tem outros projetos do museu. O museu, esse ano de 2020, tinha um projeto aí do Gincando no museu, do qual a gente iria entrar em parceria com a Associação Comercial de Campos, a Cajopa, a SIC, a CDL, enfim, mas está tudo engavetado, infelizmente, e vamos esperar esse momento passar, mas nem por isso ficar aguardando sentadas, como disse o nosso amigo aí, né, só esperando pelo poder público, não. A gente também pensa assim na iniciativa privada. Perfeito. Aloysio? Temos aqui, eu li poucos comentários do streaming, porque, né, foram muitos, mas realmente, diferente da entrevista com o Cristina Lima, foram poucas perguntas, né? Foram mais comentários mesmo. Mas tinha vários aqui, vários. Vou só ler alguns deles aqui. Marli Moreira Docinho, Sana Núcleo Cultura de Campos, uma importância dentro do Museu Histórico. Rafaela falou agora, né? Deu uma movimentação diferenciada, espero que não feche, respeito a Sérgio Provisano após sua morte. Será uma falta de respeito total. Ave, Sérgio Provisano, grande perda da cultura de Campos. Cristina Rabelo de Barros Simão. Somos apaixonados mesmo por esses equipamentos culturais que representam a preservação e divulgação da nossa memória, da nossa história, desenvolvendo e fortalecendo o nosso pertencimento. Gustavo Brandão, realmente é um local de muito aprendizado. Jair Gonçalves, o próximo painel quero ver as cores branco e preto, acho que para você, Gazela. Mas quem aqui? Ana Paula Camilo, Arquivo e Memória Viva. Ana Paula Morgade, o museu está localizado no coração da cidade, merece muito carinho e respeito. Cristiane Rabelo, já falei um dela. Larissa Melo, o museu tem papel indispensável para a nossa cidade. Através da história regional, encantamos o público com a rica história da nossa cidade. O Museu Histórico de Campos é Memória, Vida. Gustavo Brandão, o acervo do arquivo é grandioso, por ser estagiário lá, me fez aprender coisas incríveis. Rogério Bachini, Fundecam, sugeria há muitas lutas atrás. Muitas luas? A implantação de um plano. Muitas luas, perdão. Atrás, a implantação de um fundo de desenvolvimento para a cultura, Fundecultura. Fernanda Fonseca, eu como historiadora formada pela UF Campos e estagiária do Arquivo Público, ratifico como minha experiência foi enriquecedora em relação à pesquisa histórica, gestão dos documentos do acervo, educação patrimonial e tantas outras experiências enriquecedoras para meu ofício, que me formou a historiadora que sou hoje. Obrigado a toda a equipe do Arquivo Público. Aí segue, né? Tem o Beto achou aqui mas é o que você já falou também, da Kátia Macabu. Bom dia. Mas ela sobre, o que queria juntar ela com... Ela sobre a votação na Câmara Federal, né? Exato. O do Pedro Brandão também, que a Rafaela citou no intervalo, citou aqui agora, também eu não consegui achar, porque isso foram muitos comentários. Gildo Henrique, bom dia, estamos juntos. Marcelo Sampaio, presidente do Conselho Municipal de Cultura, volta a lembrar que a Câmara Municipal de Campos possui uma cadeira no Conselho Municipal de Cultura de Campos desde 2016. Só compareceu a 2 das nossas dezenas de reuniões. Tá aí, Marcelo? É que eu só li uma de cada uma, você está lendo 2, hein?
E por aí vai. Leandro Brizola, cultura, meio ambiente, saúde, etc. Triste realidade desse governo Bolsonaro. Enfim. Bruno Salles, é mais do que obrigação a prefeitura preservar o patrimônio histórico da nossa cidade. Somos todos arquivo e museu. Bem, falta de apoio menos. Tem até Desculpa, Luiz, perdão. Tem um comentário do Mário Terra aqui, se você me permite. As entidades de Campos deveriam conhecer o trabalho do arquivo público. Graças ao trabalho de lá, foi lançado em agosto passado um livro sobre os 100 anos da loja maçônica Atalaia do Sul, né, Rafaela? Aliás, nós fizemos uma entrevista. Obrigado por mostrar o livro da Atalaia aqui, ó. Grande Atalaia do Sul. Nós fizemos uma entrevista aqui sobre isso, ele registra aqui, e no final deste ano teremos um livro sobre o Americano Futebol Clube, é isso? De 1976 a 2000, em continuidade ao livro de 1914 a 1975, feito pelo jornalista Nilo Terra Arias. É isso, Mário tá com essa ideia aí, vamos ver se a gente consegue levar à frente. Tem que ver, a gente não sabe nem se vai ter eleição em outubro, né? Tem que ver como é que foi. Tudo tá em suspensa, né, gente? Mas enfim, meninas, eu acho que não é por falta de apoio que o museu, o arquivo vão ficar desassistidos, né? Muita repercussão, muito apoio da comunidade, que é muito legal, né? Eu não lembro quem foi a comentarista que falou em pertencimento, né? Porque a cultura é uma coisa que você tem que, se você não julgar, se o povo não julgar ela sua, né? Eu acho que é o primeiro passo, e fica claro aí que muita gente julga a causa de vocês como delas também, como de fato né? É isso. Eu acho, Luiz, que a gente demorou muito tempo para construir um sentimento não de identidade, porque identidade regional a gente tem, mas um sentimento de valorização dessa identidade regional, dessa história que Campos guarda e de quanto essa memória ela tem que ser revalorizada, porque memória guardada, ela pode ser esquecida. Existe uma produção do esquecimento que a gente vem falando e que a gente precisa combater. Eu acho que o arquivo e o museu, eles vêm trabalhando há muitos anos na produção de memória, no resgate da identidade, da valorização da identidade, melhor dizendo. Eu acho que as manifestações que agora a gente vê aqui no Facebook, aí no streaming, é o retrato disso, é o retrato do trabalho que a gente construiu ao longo desses anos, que não é um trabalho que se constrói sozinho. Isso eu queria deixar como mensagem final. Não existe só aquela equipe que trabalha lá no arquivo, não existe só a equipe que trabalha lá no museu. São pessoas que estão por trás e que compram essa ideia e que compram a responsabilidade sobre isso. O arquivo e o museu, eles não podem ser responsabilidades da Rafaela, da Graziela ou da equipe que está lá, Luísio, Cláudio, todo mundo que está em casa. Esses equipamentos culturais, tal qual os outros, eles têm que ser responsabilidade de cada cidadão, eles têm que ser responsabilidade da nossa cidade. Então, cada um tem que se ocupar disso, cada um tem que ocupar esses espaços e se preocupar com eles. Essa é a mensagem final que eu queria deixar. Grazi? Então, realmente, o museu ele é reconhecido pela sua comunidade, né? O museu abraçou a comunidade. Quando a comunidade solicita esse espaço para suas ações, não só para suas ações, mas também para contar a sua história. Então, o museu ele acaba sendo, ele está de portas abertas para a população campista, né? Enfim, e sinto muita falta do dia a dia, do cotidiano de estar no museu, do cotidiano de receber essas pessoas. Enfim, do nosso cotidiano. Fico até um pouco emocionada em saber dessas mensagens aí. Sei que são pessoas próximas, pessoas frequentadoras do museu, funcionários também do museu. Gostaria também de deixar aqui meu agradecimento. Eu sei que o presidente do Instituto Histórico não vai gostar, porque ele não é dessas coisas, mas eu vou falar que eu agradeço muito ao Instituto Histórico, que providenciou 12 sacolões para os funcionários do museu e do arquivo, né? Então, a gente observa realmente que instituições e a comunidade abraçam realmente a nossa causa, sabe da importância
desses aparelhos culturais e sabe da importância também do trabalho desses funcionários que são técnicos, né? E gostaria de agradecer aqui a todos que vieram prestigiar a nossa entrevista com vocês aqui, com o Grupo Folha. Gostaria, Luiz, também de parabenizar, que eu sei que não é de hoje, que o Grupo Folha abraça a causa da cultura, né? Sei que você sempre lutou por isso. Obrigada pelo espaço. Também quero agradecer ao Edmundo, que teve essa sensibilidade de pensar na nossa causa e abraçar. E obrigada também ao Cláudio, sempre que me recebeu muito bem aí, agora de maneira virtual. E obrigada mesmo, mais uma vez, da Folha da Manhã, estar abraçando e dando a oportunidade da gente falar aqui, né, da gente poder dizer um pouquinho sobre esses dois espaços culturais tão importantes para a cidade. Agradecer a vocês duas pela presença. São 9h18, a gente estendeu bastante o tempo da conclusão do programa. Só dar as últimas informações. Alguns ouvintes cobraram, mas logicamente a gente não pode mudar a pauta do programa em cima do programa, né? E como disse a Rafaela no intervalo, a cultura já tem tão pouco espaço. Quando tem um espaço, ainda querem tirar esse espaço, fica complicado. Mas a Polícia Federal, né, só para dar um balanço, ela fez busca em 12 endereços na Operação Placebo, que é investigação sobre hospitais de campanha e verbas destinadas à saúde para combate, verbas federais repassadas via SUS para o governo estadual para o combate à pandemia da Covid-19. Inclusive, isso foram alvo da operação o governador Wilson Witzel, sua esposa Helena. Como envolve governadores, tiveram que ser autorizados pelo STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, não confundir com o Supremo Tribunal Federal. O Witzel até o momento não se pronunciou. Há 2 semanas, essa mesma operação prendeu 5 pessoas, inclusive o empresário Mário Peixoto, que tem contrato de 129 milhões com o governo. Né? Às 8h40, os agentes da Polícia Federal saíram do Palácio Laranjeiras, sede do governo do Estado, em frente ao Estádio de Laranjeiras, citamos aqui o Fluminense, né, com malote de documentos. Foram também ao escritório de advocacia do Witzel, ele é ex-juiz federal, né? E outro dado é que a deputada Carla Zambelli, aquela que tentou negociar para Sérgio Moro continuar no cargo, em troca de uma indicação para o Supremo Tribunal Federal, ao que o Moro respondeu: prezada, não estou à venda. Ela adiantou na segunda-feira, em uma entrevista à Rádio Gaúcha, que a PF, abre aspas, ia investigar irregularidades cometidas por governo durante a pandemia, por governadores durante a pandemia. Fecha aspas. Então, se o governo reclama que não tem informação privilegiada da Polícia Federal, parece não corresponder à verdade, porque a deputada governista Carla Zambelli parecia saber na segunda o que ocorreu hoje, né? Enfim, e investigação tem que ir a fundo. Se há indícios, eles têm que ser investigados mesmo. E esperamos aí o pronunciamento do governo do Estado oficial sobre isso, né? E também deve ser dada uma coletiva pela Polícia Federal para esclarecer, né, o que foi achado aí nessa operação. Em relação à cultura, só dizer que isso está desde a gênese da Folha da Manhã. Diva Abreu, como vocês, diretora e presidente do grupo, é um professor de História, formado em História, teve anos formando turmas aí no Liceu de Humanidade de Campos e na Faculdade de Filosofia. Foi, na época, não era secretaria ainda, era chefe de gabinete de cultura, se eu não me engano, no governo Zezé Barbosa, onde a Casa de Cultura de Goitacazes, José Camilo Carvalho, foi aberta, fundada, trabalhando junto com Aristides Sofiati, Conceição Sardinha, minha querida professora Dona Marluce. Enfim, isso está na gênese aí do jornal. Eu participo como autor de festival de poesia desde os anos 90, ganhei 2 vezes o Fest Campus de poesia, então isso está aí na gênese nossa pessoal e do jornal. Foi um prazer tê-las aqui. Obrigado.
Perfeito. 9h22. Obrigado aí mais uma vez a Graziela Escocar, né, a diretora do Museu Histórico de Campos. Bom dia, Graziela, obrigado e sucesso aí na sua luta. Assim também como desejamos sucesso na luta sempre da Rafaela Machado e agradecemos pela sua presença, diretora do Arquivo Público Municipal. Bom dia para vocês. E obrigado aí mais uma vez. Aloysio, bom dia também e até amanhã, 7 da manhã com Folha no Ar, primeira edição. Marcelo, eu vou contratar Marcelo. Marcelo como meu ombudsman, ele está aqui falando que é Departamento de Cultura, ele está mais uma vez absolutamente correto. Obrigado, Marcelo Sampaio. Se o Furel é o ouvinte mais assíduo do programa, o Marcelo Sampaio passa a ser promovido agora a ombudsman do programa. Obrigado, Marcelo. Mas merecido aí. Obrigado a Rafaela e Graziela. Muito obrigado. Tá certo. Bom, então amanhã às 7 horas da manhã de volta com Folha no Ar, primeira edição. Obrigado a vocês. Amanhã, às 7 horas da manhã, com o procurador do município, Zé Paz Neto, para falar de assuntos relativos ao município, inclusive a cultura que a gente debateu aqui hoje, mas também como dar o testemunho dele, pessoal, como doente da Covid, né? O José Paz chegou a ter comprometimento do pulmão, não, graças a Deus não chegou a ficar hospitalizado, mas teve que fazer isolamento em casa, residencial, ficar isolado no seu quarto. Vai falar de assuntos do governo, inclusive sobre a cultura que a gente abordou hoje, mas também dar esse testemunho pessoal dele como o que é passar, sentir na pele o que é a Covid-19. Perfeito. Ótima entrevista, com certeza. Oportuna, né? E pegar esse depoimento aí, a gente vai ter uma ideia mais ou menos de como é que é aquelas horas, né, em que apaga-se tudo, todo mundo vai dormir, você fica ali sozinho, ele e a Covid. 9h24, bom dia para você ligado na gente, obrigado pela sua participação, pedimos desculpas se não deu tempo, já fomos quase que meia hora aqui avançado, mas agradecemos de qualquer maneira e confirmamos que amanhã estaremos de volta às 7 da manhã no oferecimento da Clínica Proteus e Laboratórios Plínio Bacelar.